Muito boa tarde. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 228 da 15ª Legislatura, segunda sessão, que solicita a alteração, revisão constitucional que aprova a inclusão explícita e inequívoca da proteção dos animais não humanos na Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício da Petição. Agradeço a presença da primeira subscritora, Rita Isabel Duarte Silva. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terá 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida da intervenção dos grupos parlamentares, tendo primazia o Sr. Deputado Relator, o Deputado Pedro Delgado Alves, no fim do qual, período do qual terá novamente 10 minutos para responder às questões ou às considerações que entender oportunas. Nesse sentido, dava-lhe de imediato a palavra. Tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Desta vez, pela primeira vez em 2 décadas, não me vou estender muito, porque desta feita gostaria mais de escutar o que têm para nos dizer, a mim enquanto representante da Animal e destas pessoas todas, destas mais de 30 mil pessoas que subscreveram esta petição, mais do que propriamente eu falar, interessa-me mais ouvir. Nós, só para fazer um apanhado, a Animal é uma organização que fez agora, há poucos dias, 29 anos, eu estou nela a entrar no 20º ano, mas ela já existia, e ela é do tempo, portanto, ela nasceu um ano antes da primeira Lei de Proteção dos Animais, 92-95. O Dr. António Maria Pereira era uma pessoa muito próxima da Animal e, enfim, há uma relação histórica importante com esta questão, e não só porque somos uma organização que trabalha muito nesta área da consciencialização e do diálogo com as diversas forças políticas, mas também porque estivemos desde o início neste trabalho. Foi uma altura muito, muito difícil, talvez algumas e alguns de vós tenham ouvido falar do que aconteceu naquela altura. Era uma altura em que, se hoje já é difícil falar de proteção dos animais, não tão difícil, claro, mas se hoje ainda suscita algumas resistências, naquela altura haviam senhoras deputadas e senhores deputados no plenário a miar e a ladrar naquele dia, a imitar os sons. Portanto, foi uma coisa muito constrangedora, foi muito triste e muito problemática, mas a verdade é que, como lhe chamava o Dr. António Maria Pereira, um rudimento de lei, era assim que ele lhe chamava, passou. Eram meros 10 artigos, mas tivemos a primeira lei, digamos assim, de proteção dos animais em Portugal. A partir daí continuámos sempre a trabalhar, enquanto o Dr. António Maria Pereira foi vivo, pois foi apoiando naquilo que podia, entre tantas outras figuras que foram passando por esta casa, que foram sendo sensíveis, independentemente do partido a que pertencessem, têm sido sempre sensíveis a esta causa, umas mais do que outras, naturalmente. Nos últimos anos as coisas complicaram-se bastante, é verdade, por conta também da nova configuração, mas conseguimos sempre, e a prova disso foi realmente a última legislação importante, digamos assim, claro que todas são importantes, mas a última peça que veio na esteira precisamente de uma petição nossa pedindo uma nova lei de proteção dos animais em Portugal, que depois culminou então na criminalização dos maus-tratos a animais de companhia, como saberão, não me vou estender, mas foi mais uma vez um trabalho da cidadania em conjunto com o legislador. Portanto, é um bocadinho uma via de 2 sentidos. O legislador educa a população educa o legislador, e para nós é importante fazer este trabalho conjunto e fazer e ter estas pontes sempre, obviamente, e importa dizer que estejamos a falar dentro do espectro democrático. Temos sempre isso em linha de conta. Com esta campanha em particular, ela surgiu, a Animais na Constituição surgiu porque, como saberão também, começou a haver uma série de dúvidas relativamente, então, à lei anteriormente mencionada e à legitimidade, digamos assim, dela, à constitucionalidade dela. Eu não sou jurista, portanto não me vou aventurar por aí, mas simplificadamente é isto.
E nós falámos com várias pessoas, incluindo constitucionalistas, pedimos opiniões, falámos até com algumas deputadas e alguns deputados também a pedir opinião, e avançámos então com a campanha no final de 2021. Ela foi lançada publicamente aqui no Parlamento, em sede de audição pública, no Centro de Acolhimento ao Cidadão. Ela foi lançada em julho de 2022 e a partir daí começámos a recolher assinaturas. Não é um tema fácil, porque as pessoas não estão muito dentro do que, mas o que é a Constituição afinal, o que é que inclui, qual é a diferença entre pedir para ter a proteção dos animais incluída na Constituição e aquilo que já temos. Foi, de facto, uma campanha difícil. Fizemos essa audição pública que pretendia também explicar. Tivemos a presença de vários grupos parlamentares, várias representantes de grupos parlamentares. Tivemos também a presença de juristas e de professores de direito renomados até, e continuámos a campanha, fizemos várias ações de sensibilização e há poucos meses, agora ainda em 2023, fizemos mais uma audição pública no mesmo sítio, com pessoas diferentes, portanto com entidades diferentes, também com a presença das senhoras e senhores deputados, alguns dos quais presentes aqui, para fazer mais uma sessão de esclarecimento, na verdade mais até do que uma audição, foi uma sessão de esclarecimento, porque subsistiam muitas dúvidas e porque já havia, nesse momento, indicações de que a Comissão para a Revisão estava a tratar do assunto e que, de facto, havia projetos de absolutamente todos os grupos parlamentares. E, portanto, claro que acolhemos isso com agrado, mas queríamos saber mais e perceber melhor em público. Até fizemos um live stream, uma transmissão ao vivo, precisamente para as pessoas irem ouvindo as suas e os seus representantes falarem. Portanto, basicamente, eu estou aqui para representar essas pessoas e para saber em que ponto estamos, principalmente porque agora surgiu uma preocupação muito grande com o panorama atual, e que bom que conseguimos vir antes da dissolução, mas preocupa-nos muito e as pessoas vêm-nos perguntar muitas vezes como é que fica a petição passa agora para a próxima sessão, não passa? Claro, e nós, já agora que tínhamos esta sessão marcada, preferimos aguardar para escutar-vos com atenção e depois assim passar às nossas e aos nossos apoiantes e às subscritoras e subscritores todas as informações possíveis. É basicamente isto. E obrigada. Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que sendo também o Sr. Deputado Relator, tem até 6 minutos para a sua intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade para trocarmos impressões e pelo esforço investido na recolha de assinaturas e na mobilização da petição. Já agora dou nota que ela está a ser apreciada em conjunto com mais 2 petições também sobre o mesmo objeto e, portanto, o objetivo é elaborar um relatório único para as 3 petições e começando talvez por responder a esta dúvida, o que sucederá é que muito provavelmente, não é muito provavelmente, efetivamente já não haverá agendamentos de petições para plenário, de acordo com o que ficou fechado na Conferência de Líderes desta semana, o que significa que, aprovado o relatório na Comissão, ele transitará para a próxima sessão legislativa, ou melhor, para a próxima legislatura, e, portanto, se já estiver com o relatório aprovado, poderá desde logo ser agendado na próxima legislatura, dando-se por concluído este trabalho preliminar. Na linha do que também temos sublinhado nas audiências, aliás, com os peticionários das outras petições, efetivamente nem todas focam só estritamente a matéria da constitucionalidade, muitas vezes convocam também o tema da revisão da lei dos maus-tratos, mas a vossa petição efetivamente foca apenas a matéria da constitucionalidade, portanto também dava nota só sobre esse primeiro ponto. Com o fim da legislatura terminarão também os trabalhos da Comissão de Revisão Constitucional e, portanto, aliás, ela já não voltou a ter trabalhos marcados porque já não há calendário para concluir um processo de revisão constitucional, o que significa que será apenas na próxima legislatura, caso volte a aparecer um processo de revisão, que a questão se poderia eventualmente colocar. Da perspectiva substantiva agora, de facto, há um conjunto já significativo de decisões do Tribunal Constitucional em fiscalização concreta, a propósito de casos concretos, em que tem avaliado a alteração ao Código Penal e tem concluído, tem essas decisões concluído
pela existência de uma violação da Constituição, com 2 fundamentos. Um deles, a ausência de um bem jurídico na Constituição, portanto, que expressamente preveja o bem-estar animal ou a tutela do bem-estar animal como uma missão das entidades públicas, e um outro mais técnico que tem a ver com a determinabilidade da lei penal, ou seja, que tem a ver com os conceitos e a construção das normas incriminadoras que constam do Código Penal e que, eventualmente, poderia também merecer uma reflexão, já não em sede de revisão constitucional, mas no que respeita à revisão da lei. Isto é, se quanto ao primeiro problema ele só seria resolúvel através de uma revisão constitucional que colocasse o bem jurídico, bem-estar animal, no texto da Constituição, já a segunda implicaria apenas uma revisão do texto da lei, tornando eventualmente os conceitos mais claros e menos indeterminados, que é esse o problema que alguns dos juízes apontaram a essa norma. Sucede, no entanto, que estas decisões não são dotadas de força geral e abstrata, e, portanto, elas apenas, de força obrigatória geral, significa apenas que elas produziram efeitos naquele caso e, consequentemente, aguarda-se, porque também já foi desencadeado, que o Tribunal, no seu todo, os 13 juízes, se pronunciem sobre a eventual inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas do Código Penal. E, até o momento, não temos a certeza de que isso possa vir a ser o caso. Ou seja, as decisões são proferidas em secção, não são decisões tomadas por unanimidade, há votos de vencido e há decisões que têm, ou melhor, há posições de juízes com fundamentação distinta, portanto, neste momento até a composição do Tribunal até mudou recentemente, mas já tinha mudado e, portanto, temos um conjunto de 3 juízes novos que ainda nunca se pronunciaram sobre esta matéria, portanto, nem sequer existe a certeza de que o problema continuará a subsistir. Pode suceder que o Tribunal até conclua que não há um problema com o bem jurídico e que consiga identificar, como eu pessoalmente e muitos outros juristas identificam, a partir de outras normas constitucionais, a existência de um bem jurídico. E, portanto, claro que a previsão expressa no texto da Constituição garantiria, sem margem para dúvidas, e arrumaria o assunto definitivamente, poderá, no entanto, não ser indispensável caso a decisão final do Tribunal até venha a ser no sentido de que, com uma leitura diferente, identifica a conformidade constitucional do Código Penal. Dito isto, para fazer também o ponto de situação, no âmbito da revisão constitucional tivemos 5 forças políticas que nos seus projetos de revisão constitucional incluíam o bem-estar animal, ou melhor, penso que não, tínhamos 4 forças políticas que o incluíam, mais 2 que deram nota de que acompanhariam a preocupação e que contribuiriam para essa discussão, e depois aliás, não, estava certo inicialmente, 5 que a incluem, mais 2 que aderiam e, finalmente, uma outra que não acompanhará necessariamente os mesmos termos das restantes, mas que, quanto à questão de fundo do bem-estar animal, não a põe em causa. Portanto, há um consenso alargado, é o ponto a que quer chegar sobre este tema e, portanto, se reabrir um processo de revisão constitucional, estou certo que haverá a possibilidade de... Depois logo se verá onde sistematicamente, mas é uma questão essa já técnica, mas politicamente há um consenso muito alargado, como se viu, aliás, no debate que ontem fizemos. O PAN fez ontem um agendamento, nós tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre o tema. Entendemos, enfim, de forma muito expressiva, que o tempo desta legislatura já não permite fazer estas alterações, mas, quanto à questão de fundo, havia uma preocupação partilhada por todos. Muitas destas alterações legislativas referidas ou foram aprovadas por unanimidade ou tiveram uma expressão muito significativa. A lei da criminalização dos maus-tratos teve uma aprovação superior a 2/3 dos votos dos deputados então aqui representados e que corresponde também a um valor que continua a ser nessa ordem de grandeza e, portanto, não nos parece que haja falta de vontade e falta de adesão. Temos um calendário que se tornou adverso à resolução imediata deste problema. E é disso, em princípio, que a petição, também já tinha dado disso nota aos anteriores peticionários, dará nota. Não temos uma comissão de revisão constitucional para onde remeter a petição, como era o nosso projeto inicial, portanto, ele será dado conhecimento aos grupos parlamentares e remetido para a próxima legislatura. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Social Democrata tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também a Rita Silva e também, permita-me, na sua pessoa, todos os mais de 30.000 subscritores desta petição, bem como o Animal
pelo trabalho que tem feito. E hoje, enquanto estava a ouvi-la, não pude deixar de ter um sentimento de algum desalento e alguma frustração de realmente não conseguirmos, ao contrário do que nos comprometemos durante todo este período, resolver o problema da eventual inconstitucionalidade da própria lei da criminalização dos maus-tratos a animais. O PSD, desde o início, que se comprometeu com esta solução. No entanto, há fatores que nós, de facto, não controlamos e que estão completamente fora até da previsibilidade do que eram os trabalhos desta Comissão e, portanto, julgávamos que tudo ficaria resolvido, de facto, nesta revisão constitucional e, como já aqui foi dito, havia um consenso alargado e estou certa que teríamos chegado a um texto consolidado e conjunto por forma a ser viabilizado. Como sabe, na atual configuração da Assembleia da República é necessário um acordo entre o PS e o PSD para que haja esse acordo e, portanto, eu estou certa que esse acordo teria havido e nós teríamos chegado a um consenso para um texto comum que viesse resolver este problema que nos surgiu de uma forma quase inopinada em 2021. E recordo-me perfeitamente do choque que tive quando conheci dessa decisão, porque ela aconteceu na altura em que estávamos a ter um debate sobre problemática animal e, portanto, eu recordo-me perfeitamente disso. Mas, com as 3 decisões e o processo que, entretanto, foi desencadeado, nós podemos atualmente olhar para isto como desalento e um problema, mas também pode ser uma boa janela de oportunidade. E eu prefiro olhar para isto como uma janela de oportunidade. Porquê? Como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e que eu subscrevo, portanto, não vou estar aqui a repetir aqueles que foram os argumentos que ele trouxe, aguarda-se uma decisão do Tribunal Constitucional. E quando eu falo em janela de oportunidade é que podemos ter a agradável surpresa de ser considerado que não é inconstitucional o próprio regime jurídico. E ao passarmos a ter uma decisão geral e abstrata, que vale para tudo, podemos ter a agradável surpresa, que nós esperamos que assim seja, até porque no PS entendemos que não há inconstitucionalidade, no sentido em que temos decisões a referir, mas temos que nos conformar sempre com as decisões, mesmo quando não concordamos com elas, e, portanto, se tivermos a boa surpresa que não seja declarado inconstitucional o próprio regime jurídico, a Assembleia muito rapidamente conseguirá resolver este problema em legislação ordinária. E, portanto, aquilo que é um problema neste momento, porque, de facto, não conseguimos dar a resposta que gostávamos de vos dar, fruto das circunstâncias, e ontem votámos contra o requerimento, contra a resolução do PAN, porque de abrir um processo extraordinário, porque é temporalmente impossível fazê-lo. Temos 15 dias de trabalhos e nós criarmos falsas expectativas que era possível, é mesmo falsas expectativas, era impossível conseguirmos abrir o processo, iniciar os trabalhos da revisão, fazer o trabalho, fazer a leitura, chegar ao texto. Isto era absolutamente impossível, mesmo que fosse só para este artigo. E, portanto, o realismo também, por vezes ultrapassa aquilo que é a nossa boa vontade, ou que é a nossa vontade e o nosso desejo, e este é um desses casos em que claramente isso acontece, mas estou certa que nós queremos um entendimento, aí sim, talvez se necessário, uma revisão extraordinária, no início da próxima legislatura, para resolver cirurgicamente este problema, mas também com expectativa, deixe-me que lhe diga, que a decisão seja mais de acordo com o que é o sentido da sociedade e o sentido de Portugal, de 90% da população, estou certa, que não faz sentido que nós não mantenhamos o regime jurídico da criminalização dos maus-tratos a animais. E isso também é uma esperança no meio deste problema todo que nos surgiu. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar a representante desta petição que aqui hoje nos demonstrou os argumentos em seu favor e também aproveitar para saudar todos aqueles que também a subscreveram e que se envolvem dessa forma ativa na resolução dos problemas que encontram. E, de facto, apesar deste processo de revisão constitucional ter sido disputada pelos objetivos mais reacionários e mais retrógrados, a verdade é que havia possibilidade para tratar esta questão em particular que se estava até, digamos assim, julgo eu, a construir
uma base de consenso para chegar a uma solução que, respeitando, digamos assim, o equilíbrio geral da Constituição, permitia arrumar, digamos assim, e também fazer espelhar a evolução da própria sociedade e das concepções e do relacionamento entre humanos e animais e do papel que tem nas nossas vidas na Constituição, de acordo com aquilo que tem sido a evolução. E já agora convém também hoje termos noção de que são milhões de animais de estimação aqueles registados e, portanto, basta pensar na quantidade de pessoas que têm hoje uma relação diferenciada do que noutros tempos se estabelecia com os animais, e isso é positivo, e, portanto, é positivo também que a Constituição o reflita. De facto, se houvesse alguma coisa positiva a retirar da revisão constitucional, provavelmente seriam estas questões, mas enfim, ela de facto não se verificou. Nós não temos aderido, aliás, ontem tivemos essa oportunidade de fazer esta discussão, não temos aderido ao caminho punitivista, digamos assim, ou numa linha de criminalização ou de reforço das penas, enfim. Temos resistido a isso na medida em que, por um lado, há uma tendência muito grande, até há quem diga, não é? O direito penal é o direito dos pobres, depois o resto, os ricos tratam-se no direito civil. Mas essa é uma outra questão. Agora, de facto, passando de uma situação em que o Estado está em demissão de muitas das suas funções, passar para um regime de criminalização, ou seja, no fundo, imputando a responsabilidade a jusante e não ao montante, parece-nos também desequilibrado, e temos, não só nestas áreas, não só relativamente aos animais, mesmo noutras questões que também têm uma importância muito grande, feito essa mesma reflexão. No entanto, também não achamos que se deva voltar atrás, ou seja, a chegar a um ponto em que voltemos à estaca zero, tendo em conta toda a discussão que houve. E foi nesse sentido também que, não estando, pronto, a questão da constitucionalidade, neste momento, pela sua evidente impossibilidade prática, não está agora em cima da mesa, mas achamos que é tempo de começar a discutir, por exemplo, e foi por isso que propusemos agora nestes dias um regime sancionatório que pode ir, se eu não estiver em erro, não tenho aqui o projeto à minha frente, até aos 20 mil euros de multa, pode ser agravada para o dobro pronto, com as questões da crueldade, etc. Portanto, enfim, ainda assim um regime que dá peso à questão, não tendo propriamente um caráter de tipificar esta conduta enquanto ilícito penal. O que é que julgo que tem aqui interesse também sublinhar, para além de tudo o que também já fomos referindo? É que nós muitas vezes temos a tendência, e isso é muito questionável, apesar de termos perceber que a realidade é a que temos, de usar bandeiras políticas como fim último e não como objetivo de resolver os problemas. E julgo que neste caso é negativo estar em abrir caminhos... Senhora deputada, para concluir. Sim, peço desculpa, distraí-me. Abrir caminhos que nós sabemos que não vão dar a lado nenhum. E nós em 2014 dissemos isso, ou seja, sabíamos que à partida havia problemas graves com esta legislação. E foi também isso que alertámos na altura. E, portanto, às vezes criam-se situações que são absolutamente desnecessárias se houvesse um compromisso com uma solução séria e eficaz e prática. E é isso que também, de certa forma, também às vezes é inquietante, é vermos essa mesma... Julgo que estou na linha do excesso de tempo que já foi aqui anteriormente praticado também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda a Sra. Deputada Isabel Pires.
Senhora Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo meu atraso. Estivemos a acompanhar o início da audição por via do Canal Parlamento. Dar 3 notas relativamente a esta petição. Obviamente, saudar em primeiro lugar o facto de termos uma petição com um número tão grande de assinaturas. Este número também é sintomático da forma como a sociedade tem evoluído a olhar para os problemas dos direitos animais, do bem-estar animal, pelo fim da crueldade e a necessidade de se debater do ponto de vista constitucional esta matéria. Essa é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com o processo de revisão que estava em curso até há muito pouco tempo, do processo de revisão constitucional. O Bloco de Esquerda, nesse âmbito, também colocou em cima da mesa, na sua proposta, aliás, acabou por ser o único partido que de forma autónoma, com um artigo autónomo, colocou a questão do direito ao bem-estar animal e parece-nos que estava a haver algum avanço nessa discussão. E a terceira nota tem a ver exatamente com o facto de estarmos num momento político diferente, que fez com que também este processo de revisão constitucional tivesse aqui uma alteração profunda relativamente ao que estava a acontecer, mas parece-nos importante dizer que não se pode perder esse trabalho já feito e parece-nos que é importante que esse debate que já foi sendo tido ao longo dos últimos meses não se perca e, portanto, nós não estamos, nem estaremos num futuro próximo numa eventual, não sabemos o que é que vai acontecer, mas numa eventual futura revisão constitucional em que esta matéria possa vir a ser colocada, não podemos nessa altura dizer que estamos a partir do zero porque não estamos, devemos aproveitar o trabalho que foi feito, o debate que foi feito e, acima de tudo, e isso temos dito várias vezes, aproveitar muito o trabalho de várias décadas de várias associações, como a Animal, por exemplo, que durante muitos anos têm alertado também o Parlamento para a necessidade de fazer este debate político mais aprofundado que vai até à nossa Constituição. E da nossa parte, enfim, nós temos acompanhado muito estas reivindicações, estas lutas, as propostas que têm sido feitas também e, portanto, desse ponto de vista manteremos e mantemos esse compromisso. Ontem mesmo também acabámos por acompanhar as propostas que estavam em cima da mesa no debate que foi agendado pelo PAN e, portanto, parece-nos que o que é essencial é que não se perca o trabalho que foi feito, não se perca o debate, porque estaríamos todos a fazer um mau serviço a esta causa se daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos voltássemos à estaca zero. Não vemos necessidade de voltar à estaca zero, vemos sim uma necessidade urgente de avançar para a consagração do ponto de vista constitucional do bem-estar animal e tudo o que decorre legalmente a partir daí. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Pessoas, Animais, Natureza, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu cumprimento também a Sra. Peticionária Rita Silva e começo por saudar não só pela mobilização da petição, mas também pelo trabalho que a Animal tem desenvolvido ao longo dos anos. Naquilo que é o tema que aqui nos traz a debate hoje nesta petição, dar aqui algumas notas. Desde logo que esta matéria da constitucionalidade ou da alegada inconstitucionalidade que foi suscitada pelo Tribunal é com muita preocupação que o PAN olhou para a mesma, apesar de não concordarmos com o entendimento do Tribunal, portanto nós distanciamos-nos daquele que tem sido a posição do Tribunal e esperamos que efetivamente com esta nova composição haja um novo olhar e um novo entendimento menos formalista e mais material da Constituição, mas ainda assim achamos que a Assembleia da República não se deve demitir de dar este passo civilizacional de, independentemente do Tribunal se poder vir a pronunciar num sentido de manter a tutela penal em vigor e declará-la constitucional, de se fazer este avanço civilizacional e acompanhar países como, por exemplo, a Alemanha ou a Suíça, que efetivamente têm nas suas constituições consagrada esta proteção. Por outro lado, acompanhamos a preocupação que associações como a Animal e que têm no terreno um trabalho de recolha de animais vítimas de maus tratos e de crueldade extrema, que se vêem abraços com possíveis decisões de ter que devolver estes animais. É com muita preocupação que vemos que já foram mais de 1000 os inquéritos arquivados erradamente por força de uma decisão que nem sequer teve força vinculativa geral e abstrata. E por essa mesma razão o PAN apresentou, não apenas agora, mas já antes de outubro, este projeto de revisão extraordinária que
chumbou na Secretaria. Aliás, nós recorremos na altura desta mesma decisão de não admissão e não fomos acompanhados, infelizmente, pelas demais forças políticas, porque, no nosso entender, deveríamos, de facto, fazer um esforço para que, e não sabendo qual a formação que poderá resultar no próximo dia 10 de março nesta Assembleia, para que, efetivamente, houvesse um processo de revisão extraordinário e pudéssemos salvaguardar que a inclusão da proteção animal era garantida ainda nesta legislatura, tendo em conta o largo consenso que se gerou em torno da sua proteção e inclusão na Constituição. Salvaguardar também aqui que não arrastámos as petições ao nosso agendamento de ontem, precisamente porque, se o fizéssemos, já não ficaria acautelado a passagem para a próxima legislatura, porque teriam sido discutidas, e, nesse sentido, por cautela, achámos que, efetivamente, não deveríamos fazê-lo e deixar que as petições passassem para a próxima legislatura. Portanto, não peço desculpa, mas como estou a intervir, não sei se... Portanto, tivemos esse cuidado para que não fossem prejudicadas também as petições em relação à própria discussão. Achamos que há, de facto, aqui um caminho a fazer, até porque a lei de 2014, não nos podemos esquecer, também teve por base uma iniciativa cidadã, precisamente uma petição da Animal, que, se não estou em erro, chegou perto das 100.000 assinaturas e, portanto, este retrocesso de uma eventual decisão do Tribunal Constitucional poderá significar um retrocesso de uma década e, portanto, se há algo de errado, e aqui nós discordamos do ponto de vista do PCP, se há algo de errado, não é, de facto, a lei que está em vigor, é a interpretação que foi feita e é termos começado a tocar e a aplicar decisões e a ter condenações efetivas que levaram a serem postos em causa alguns interesses e que levaram a que efetivamente houvesse estas decisões. E, portanto, nós acompanhamos a sociedade civil, acompanhamos a Animal e só podemos, de facto, agradecer e cá estaremos no primeiro dia da próxima legislatura para voltar a apresentar estas iniciativas e garantirmos a proteção animal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a intervenção final, tem agora a palavra a primeira subscritora, Rita Isabel Duarte Silva, tem a palavra. Agradecendo, obviamente, antes de tudo, pelas vossas intervenções, que naturalmente já conhecíamos, não é? Já conhecia, obviamente, as posições, mas ainda assim há sempre detalhes que são muito úteis de escutar e para depois até refletirmos. Tenho algumas questões que depois também poderemos, noutro momento, se for o caso, colocar e que têm a ver precisamente com esta questão de aguardar a resposta do Tribunal Constitucional. Pergunto muito honestamente se há um prazo estabelecido, se não, pronto, não tínhamos essa informação, porque nós sabemos que as respostas, pronto, e nós sabemos que as respostas, mesmo sem prazo, às vezes têm pelo menos uma indicação e havia essa dúvida, portanto, se haveria, de facto, o prazo para responder. É verdade que foram decisões, só mesmo deixando esta nota, é verdade que foram decisões para casos específicos, portanto, não se aplicam para o geral, mas abrem precedentes que depois, aliás, bastou a primeira, porque depois fomos, permitam uma expressão, por ali abaixo, e foi o que nos preocupou mais. Aliás, nós, quando decidimos iniciar a campanha, íamos na segunda decisão e depois ainda houve mais outra e receamos muito, claro, e como várias de vós referiram, temos muito receio de voltar atrás no tempo, porque é muito trabalho e é muita dedicação e é muita esperança que as coisas evoluam para depois, em 2024, 2023, 2024, voltarmos atrás no tempo. Seria, com tudo o que sabemos hoje, com tudo o que a ciência sabe hoje, quer as ciências da vida, quer as ciências sociais sabem hoje sobre as características dos animais, dos outros animais, não humanos, das relações que eles têm connosco, e neste campo nós não falamos unicamente dos chamados animais de companhia, tecnicamente, mas o papel importante que a biodiversidade tem no planeta, e já estamos bastante longe, esperamos nós, de acreditar que os humanos são a espécie mais importante do planeta, e, portanto, partilhamos este planeta com todos os outros indivíduos das outras várias espécies e cabe-nos, acreditamos nós e organizações como nós, cabe-nos chamar a nós a sua proteção dentro daquilo que nos for possível. Ora, em democracias estabelecidas, como é o caso da nossa, em que possamos contar com o legislador para fazê-lo, pois vamos sempre fazê-lo.
Resta-me deixar também a nota de que estamos muitíssimo preocupadas na nossa área, bom, socialmente, claro, mas só posso falar aqui enquanto representante da Animal, estamos muitíssimo preocupadas com o que virá por aí. Aquilo que fazemos é apelar às nossas e aos nossos apoiantes para que exerçam o seu direito ao voto, para que se informem bastante bem, para que estejam dentro, venham a estar dentro daquilo que cada força partidária defende, onde é que inclui, por exemplo, neste caso da proteção dos animais, onde é que onde é que inclui este tema, para que as pessoas possam também votar em consciência e para que possamos respirar em março, em vez de o contrário, que é de facto um medo grande que as pessoas do nosso lado desta causa, é um grande medo que está latente e que é óbvio. Todas as pessoas sentem em relação a todos os temas. Nós, este em particular, que naturalmente é sempre um tema que fica para o fim, não é? Porque enfim, os animais não se representam a si próprios e, portanto, não é nunca o primeiro da fila, nem estamos a dizer que deveria ser, apenas é o nosso trabalho falar em representação destes indivíduos. Portanto, a única coisa que posso fazer, mais uma vez, é agradecer e manter-nos completamente à disposição, como temos estado ao longo destes já quase 30 anos, de todas as formas que pudermos ser úteis. Mais uma vez, nós trabalhamos só, e eu não me canso de repetir porque é importante que fique devidamente gravado, nós trabalhamos só com forças partidárias dentro do espectro da democracia, dentro daquilo que nós consideramos que é correto do ponto de vista democrático. Portanto, manter-nos-emos sempre completamente disponíveis para todas essas forças, enquanto a Animal existir, claro, só posso falar por nós, estando eu ou esteja outra pessoa. Queremos que saibam que podemos estar sempre, independentemente de concordarmos mais ou menos, nós fazemos o nosso trabalho e vocês farão o vosso, claro, mas que estamos absolutamente disponíveis e que continuaremos, dentro daquilo que nos for possível, a seguir aquilo que os nossos estatutos nos dizem e a continuar a chamar a cidadania para participar e para podermos, dentro do possível, enfim, sem pretensões, mas representá-la de alguma maneira. Portanto, isso esperamos possa continuar a acontecer a partir da próxima sessão. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou apenas 3 notas. A primeira, que não poderia haver arrastamento sem o relatório e a respectiva apreciação em comissão, portanto, isso teria sempre que acontecer. A segunda nota, reafirmar apenas que esta petição está associada ou foi associada à petição 124 e à petição 212, portanto, terá um relatório conjunto. E a terceira nota, dizendo que, independentemente da dissolução da Assembleia da República, até por força de lei, as petições, para que não haja prejuízo para o esforço dos cidadãos, serão apreciadas na legislatura seguinte, portanto o processo não é dessa forma interrompido, é um pouco adiado e, portanto, na página da petição ficará também toda a informação relativamente ao relatório e à tramitação que vá tendo e, portanto, damos por concluída também esta reunião. Agradeço a todos.